É bem provável que você seja uma pessoa esforçada. E talvez você até é admirado pelas pessoas por ser uma pessoa assim. As pessoas podem até dizer, nossa, que pessoa esforçada. Mas deixa eu te falar uma coisa, se o seu esforço não é um esforço inteligente, eu preciso te dizer que você não vai chegar muito longe nos seus objetivos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar de uma mulher chamada Ruth, que era uma mulher muito esforçada, mas não somente esforçada, ela se esforçava de maneira estratégica e inteligente. Se você quer aprender como usar o seu esforço de maneira inteligente, assista o vídeo até o final, você vai aprender muito com essa mulher. Ela tem muito a nos ensinar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, já clica no sininho para você receber todos os conteúdos de sabedoria que eu coloco aqui no canal. E se o conteúdo fazer sentido para você, você deixa seu like. Bom, quem foi Ruth? Ruth foi a nora de Noemi, que Noemi era uma mulher casada com Elimeleque. Noemi saiu da sua terra, assim, a Bíblia diz que houve uma grande fome na terra e o marido de Noemi, ele se dispôs a sair da sua terra para ir para outros campos, né, para poder sustentar a sua família. E chegando lá, Elimeleque morre, os dois filhos de Noemi se casam e os filhos de Noemi também morrem e fica Noemi, Ruth e Ofra, as três mulheres sem seus respectivos maridos. Noemi, vendo essa situação, Noemi fala para suas noras, olha, eu não tenho mais marido, eu já não tenho mais idade para casar e ter filhos, então vocês precisam voltar para a terra de vocês, vão arrumar marido, para que vocês não morram de fome, sem recurso. Ofra volta para sua terra, mas Ruth se recusa a voltar para a sua família. Ruth diz, olha, eu quero ir com você. O que você comer, eu vou comer. Se você morrer, eu também morro. O seu Deus será o meu Deus. Então, Noemi, ela volta para sua terra, para Jerusalém, e Ruth a acompanha. E aqui começa uma grande jornada de sabedoria de uma mulher chamada Ruth. Quando Ruth perde o seu marido, ela se vê numa situação muito difícil. Voltar para a casa dos seus pais, quando Noemi manda ela voltar, ou seguir uma mulher chamada Noemi. Então ela ficou nessa difícil decisão. Mas olha só que coisa importante, a primeira decisão sábia de Ruth. Ruth percebeu que Noemi não era qualquer pessoa. Noemi era uma mulher sábia, vivida da vida. Noemi tinha a chave da vida. Deixa eu te falar uma coisa. Existem pessoas que têm a chave da vida. Quem são as pessoas que têm a chave da vida? São aquelas pessoas que são sábias, que têm experiências sábias. Não são pessoas que têm experiência de vida, não. Nem todas as pessoas que têm experiência de vida têm a chave da vida, mas são pessoas que têm experiências sábias. Por exemplo, com certeza, Ruth conviveu bastante tempo com Noemi, porque ela era casada com o filho de Noemi, e com certeza ela observava Noemi, o caráter de Noemi, como Noemi tratava o esposo, os filhos, e quando ela se vê sem aqueles homens, Noemi se preocupa com as suas noras, como se fosse a própria filha dela. E Noemi trata as suas noras de uma forma tão bem que as meninas choram. Elas
sentiram, quando você lê o texto de Ruth, você consegue sentir ali aquele momento daquelas mulheres. E Ruth se apegou tanto com Noemi que Ruth disse: eu não vou para a casa dos meus pais. Essa mulher tem muita sabedoria. Essa mulher vai se virar. E essa mulher pode ser uma porta de oportunidade na minha vida. Eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu falo de pessoas que são portas de oportunidades. Noemi ali naquele momento não tinha recursos nenhum, mas ela tinha a sabedoria da vida. Eu tenho uma tese comigo que eu digo sempre o seguinte: eu respeito pessoas experientes, tanto para bem quanto para mal. Existem pessoas que eu respeito, que por respeito à experiência de vida dela, eu desconfio. E tem pessoas que pelo respeito da experiência dela, eu respeito e eu confio. Como que eu sei quem eu confio e quem eu não confio? Por exemplo, uma pessoa que chega até você e essa pessoa já tem anos de estrada, conhece muito da vida, você tem que respeitar essa pessoa. E uma forma de você respeitar a experiência de vida dela é você ficando com o pé atrás. Não entra, se você... Porque essa pessoa já passou muitas situações. Por exemplo, Noemi. Noemi já tinha casca da vida. Então, a Noemi foi uma mulher em que Ruth confiou. Por respeito a Noemi, ela confiou em Noemi. Mas existem pessoas que são maléficas, são cheias de malícia. E muitas vezes as pessoas se encostam na sua vida. E você precisa, por respeito à experiência dela, desconfiar, ficar com o pé atrás, olhar os sinais. Entende? Então, Ruth percebe o tamanho da sabedoria de Noemi e tinha convicção que Noemi iria dar um jeito. Então Ruth já tinha objetivos claros. Ela tinha alguns objetivos a alcançar na sua vida. O primeiro objetivo que Ruth tinha era garantir um futuro seguro para ela e para sua sogra. Entende? Segundo objetivo claro de Ruth: encontrar um lar onde proporcionasse proteção, descanso, segurança e família social. E diante desse objetivo, ela não apenas trabalhou duro, mas foi estratégica. Então, você precisa ser uma pessoa que se esforça de maneira inteligente. O primeiro esforço de Ruth foi tomar uma decisão difícil. E o que fez Ruth acertar a decisão? Ser observadora. Entender, olhar em Noemi, uma mulher sábia, vivida, cheia de sabedoria. Você precisa observar as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes, por exemplo, a Ruth, ela deixou de ir para o conforto da família dela, onde ela ia ser acolhida, onde tinha recursos, por um risco de morrer de fome, por seguir uma mulher que só tinha experiência de vida. Mas foi isso que prosperou a Ruth. Às vezes você tem que ser uma pessoa observadora, olhar as pessoas que estão ao seu redor. Tem muita gente que pode te ensinar muito. E aqui, agora eu vou te falar os esforços inteligentes de Ruth para você aplicar na sua vida. Ruth nesse momento que Ruth e Noemi estavam ali em Jerusalém, estavam correndo risco da família de Noemi acabar, sumir, porque ela não tinha mais
Por exemplo, Ruth, Noemi era uma mulher que já estava de idade e ela não poderia ter mais filhos, então precisava de alguém que pudesse levar o nome da família para frente. E Ruth era a única maneira de fazer com que a família de Noemi não acabasse. Que era o quê? Por exemplo, a Noemi, ela tinha um terreno, e nesse terreno os filhos de Noemi também tinham direito. Então, se quem casasse com a Ruth ia ter direito no terreno, mas tinha que assumir a Ruth e a Noemi. Dessa forma, a família de Noemi iria ter um nome, ia continuar perpetuando por gerações. Então você percebe que a vida não é sobre o que você quer, é sobre as oportunidades, é sobre o que ela apresenta na nossa vida. De um momento para outro, a vida apresenta para Noemi uma situação dolorosa. Quando Noemi volta para sua terra, as pessoas reconhecem que era Noemi e dizem: olha, Noemi, essa não é Noemi? E Noemi diz para aquelas pessoas: não me chame Noemi, me chame Mara. Eu sou uma mulher muito amargosa. O Senhor tirou de mim as coisas que eu mais amava. Eu saí cheia e voltei vazia. Olha que coisa interessante. A Noemi diz que ela saiu cheia de coisas, não de pessoas. Ela saiu com o marido e 2 filhos e volta sozinha. Olha a dor dessa mulher, cara. Olha a dor dessa mulher. Então, a vida não é sobre o que a gente quer, é sobre o que ela apresenta. E a única maneira que Noemi tinha de perpetuar sua família era através de Ruth. Então, agora se começa as estratégias inteligentes de Noemi. O primeiro esforço inteligente de Ruth, os esforços inteligentes de Ruth. O primeiro esforço inteligente de Ruth, ela escolheu a aliança certa. Em vez de voltar para a sua família de origem, onde talvez tivesse mais conforto, ela se alinhou incondicionalmente a Noemi. Ela entendeu que a sabedoria, os contatos e a integridade de Noemi em Belém eram um ativo mais valioso a longo prazo. A declaração mais valiosa de fidelidade: o teu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus. Então, essa foi o primeiro esforço inteligente de Ruth, se alinhar à pessoa certa. Quem são as pessoas que você está se alinhando na sua vida? Isso é uma maneira de esforço. Se você se esforçar para se alinhar com as pessoas erradas, você pode acabar com a sua vida. Quem são as pessoas que você está se alinhando? Então, Ruth percebeu que Noemi não era somente uma mulher sábia, mas era uma mulher que tinha contatos. Noemi era uma mulher que tinha integridade e Noemi eram os ativos de Noemi: sabedoria, um povo abençoado, tinha o Deus verdadeiro. Então, quem são as pessoas que você está se alinhando na sua vida? Esse é o primeiro esforço. Tem pessoas que se esforçam para conseguir relacionamentos, amizades, e muitas vezes se esforçam de maneira errada e acabam destruindo a própria vida. Se esforça para se alinhar de maneira certa, fazer a aliança certa. O segundo esforço inteligente de Ruth
ela se posiciona no lugar da oportunidade. Ela não ficou em casa se lamentando, foi para onde o recurso comida estava. Mas não foi de qualquer jeito, ela pediu permissão para respigar. Posso respigar? Ou seja, quando Noemi chega ali no meio do povo, quando Ruth chega ali no meio do povo de Noemi, Ruth, ela não fica parada, ela começa a trabalhar. É tanto que o esforço dela começa a chamar atenção. E quando Boaz chega, Boaz era um dos que tinha ali também terrenos. Pelo que a gente nota, os terrenos lá eram terrenos de famílias, porque Boaz tinha um pedaço, e Boaz era parente de Alimeleque, que era marido de Noemi. E Boaz percebe que a Bíblia diz que Noemi começa a trabalhar em um campo, e ela trabalhando, a sorte dela acaba que ela entra no terreno de Boaz. E Boaz chega e olha ali aquele terreno e vê aquela mulher trabalhando, e ele pergunta ali os seus funcionários: quem é aquela mulher? E os funcionários dizem: ela é uma peregrina que veio de Moabe e ela trabalha muito. Os funcionários de Boaz dizem: ela trabalha muito, desde manhã ela está trabalhando, só parou um pouquinho. Então, assim, ela soube se posicionar no lugar da oportunidade. Você tem se posicionado no lugar da oportunidade? É um esforço inteligente. Tem pessoa que trabalha. Noemi não estava somente trabalhando, ela estava projetando a sua vida, o seu futuro. Então, muitas vezes, você não pode olhar só pelo dinheiro, cara. Você tem que olhar pelas oportunidades que vão surgir na sua vida. Às vezes um contato, às vezes você vai trabalhar num lugar que pode ser uma porta de oportunidade, de ser um lugar de posicionamento de oportunidade. E então, assim, ela chegou na humildade. Já chegou, já foi trabalhar, já se envolveu com as pessoas. Outro esforço inteligente de Noemi, de Ruth. Trabalhou com excelência, que gera reconhecimento. Ruth entendeu que o trabalho bem feito é a melhor propaganda. Ruth entendeu que um trabalho bem feito é a melhor propaganda. Você vê que ela não conhecia ninguém, ela viu todo mundo trabalhando. Então, o que ela fez? Vou trabalhar mais que todo mundo. Chegou regaçando. É tanto que ela chamou a atenção de todo mundo, até de Boaz. Quarta, então você precisa ser uma pessoa que trabalha com excelência. E quando você for uma pessoa que trabalha com excelência, você tem que se mostrar. Você tem que fazer as pessoas te conhecer. Quarto esforço inteligente de Ruth. Seguiu uma orientação sábia. Ruth estava o tempo todo conversando com Noemi. Ruth estava o tempo todo pedindo sabedoria a Noemi. Este é o ponto brilhante. Ruth tinha força de vontade, mas Noemi tinha o conhecimento das leis e dos costumes daquele lugar. Então, é igual eu falo para você. Noemi poderia ter muita força de vontade ali para trabalhar, mas a Ruth, né? Eu confundo. A Ruth tinha muita vontade de trabalhar, só que não era só trabalhar que ia garantir um futuro para ela, mas trabalhar de forma inteligente, se esforçar de forma inteligente. Ao mesmo tempo que ela estava se esforçando, ela estava em contato com Noemi, para Noemi direcionar ela no que ela tinha que fazer, para que elas pudessem construir um futuro para elas. Quinto esforço inteligente. Então, olha aí os esforços como você precisa aplicar na sua vida. Quinto esforço inteligente. Cultivou uma reputação
impecável. Em todos os momentos, Ruth agiu com integridade e descrição. Quando Boaz a elogiou, ele não falou apenas do seu trabalho, mas do seu caráter. Então, quando Boaz ele começa a conversar com Ruth, a Ruth já começa a falar: uai, por que você está me dando tanta atenção? Por que você está se importando comigo? Ruth já começa a saber quem é Boaz e já começa a dar em cima do cara, mano. O cara já era um cara bem maduro de idade, mas era um cara sábio e que estava precisando de alguém. E ela falou: cara, é aqui que eu vou amarrar meu bode. É com esse cara mesmo. E Boaz começou a dar atenção a ela e ela falou: ah, mas por que você está me tratando tão bem? Entende? Então, são as portas de oportunidade. Em todos os momentos, Ruth agiu com integridade de descrição. E quando Boaz a elogiou, não foi somente pelo seu trabalho, mas o seu caráter. Boaz diz para Noemi: eu busquei informações quando ela pergunta: por que você está me tratando tão bem, se eu sou uma estrangeira? E Boaz diz: eu perguntei a Noemi, como que você era? Olha só a informação de Noemi. As informações chegaram de Noemi. Então você precisa ser uma pessoa que cria como eu posso dizer, você precisa criar um ecossistema de projeto, entende? Você precisa criar um ecossistema de resultados na sua vida, para que você possa conseguir seus objetivos. Então, Ruth foi criando um ecossistema, ela se alinhou com a pessoa certa, foi para um povo correto, começou a trabalhar de forma inteligente, tudo da maneira sábia. Então, e o final, o que aconteceu? No final, Noemi arma uma estratégia para que ela se aproximasse de Boaz, porque Noemi entendeu que, cara, essa mulher casando, ela também vai me ajudar, por quê? Porque o cara que assumir ela vai ter que me assumir também, porque e a nossa família vai perpetuar. Então assim, cara, eu falo para você, se esforça de maneira inteligente, não se esforça de qualquer maneira não, se esforça de maneira inteligente. Você percebeu que Ruth começou com pequenos passos de sabedoria, com pequenos passos de esforços inteligentes para atingir seus objetivos. Desde quando Ruth se encontrou com Noemi, desde quando Ruth estava se despedindo de Noemi, Ruth já tinha convicção do que ela já queria. Você precisa ter convicção do que você quer. Depois que você tem convicção do que você quer, você vai mapear um ecossistema de resultados, um ecossistema de esforços estratégicos para você atingir seus objetivos. Quando falamos de passos, são oportunidades que você vai criando e abraçando cada uma delas. Então, tudo você precisa se esforçar de maneira inteligente para que as oportunidades comecem a surgir na sua vida. Ruth percebeu que Noemi era uma porta de oportunidade. Depois ela percebeu que, quando ela chegou na terra de Noemi, ela percebeu que
aquele povo era um povo de oportunidade. Depois ela entendeu que o trabalho era um trabalho de oportunidade. Depois ela entendeu que o proprietário era um proprietário de oportunidade. Então, são pequenos passos que você precisa dar para você atingir os seus objetivos. Eu tenho certeza que você chegou até aqui, você amou, você ficou inspirado em Ruth. Que mulher sábia, que mulher esforçada. Então eu digo para você, quais são os objetivos que você quer atingir na sua vida hoje? Como têm sido os seus esforços? Você tem se esforçado de maneira inteligente? Às vezes, você pode estar trabalhando no serviço que você não gosta, mas você precisa ser uma pessoa estratégica, você precisa ser uma pessoa cabeça, sábia para as coisas, entendeu? Então, se você quer atingir os objetivos na sua vida, você precisa começar com pequenos passos de sabedoria. Eu escrevi um e-book chamado Pequenos Passos que Prosperam. Pequenos passos que prosperam. Você vai aprender a praticar pequenos passos que vão te levar a alcançar os seus objetivos. O link está aqui na descrição, se você quiser esse e-book. E comenta aqui o que te inspirou nessa mulher tão esforçada chamada Neemi. Coloca aqui o que mais te inspirou nessa mulher. Você já conhecia essa história de Ruth? Se você já conhecia, escreva aqui. Se você já leu alguma vez. E se você percebe que esse conteúdo foi tão bom que merece ser compartilhado, compartilhe com alguém. Já deixa o seu like e nos vemos no nosso próximo conteúdo. Tamo junto.